Oi, boa noite. Meu nome é Sueli Militello e eu tenho um recado aqui para compartilhar com você. Esse recado, ele é uma meditação na palavra de Deus, uma palavra para que a gente possa refletir, sim, mas mais que isso, pensar mesmo nas nossas atitudes e ver realmente o que a gente tem que fazer para que o nome de Deus possa ser glorificado e para que a gente possa também mudar realmente o rumo. Se a gente está longe de Jesus, que a gente volte. Se a gente não conhece, que a gente clame a Deus para o conhecer, porque nós não sabemos, mas com todas as profecias se cumprindo, com todas as coisas acontecendo, a confirmação da veracidade da Bíblia, que está cada vez mais latente, pode ser que ele esteja às portas, pode ser que Jesus esteja já próximo de voltar. Então, o que nós vamos fazer com as nossas vidas agora, com os nossos os dias, as atitudes, todo o resto, o que a gente vai fazer vai determinar diretamente o nosso relacionamento com Deus. Se a gente tiver ausência de oração, se a gente tiver pouco tempo com Deus, pode ser que a gente não consiga suportar dias difíceis ou mudanças que possam vir a ter. Mas o vídeo de hoje, além de falar sobre essas mudanças, ele também faz o convite, participando da série de vídeos Avivamento. Então são essas duas mensagens centrais, que a gente possa se arrepender mesmo dos nossos pecados, se voltar realmente para Jesus, para Deus, mas que a gente também busque com isso sermos adoradores em espírito e em verdade, e desta forma sim, fazer um avivamento na terra, um avivamento aqui no Brasil, no nosso país. Porque o avivamento, ele é de fato quando nós estamos voltados mesmo para Deus de verdade. E não só da boca para fora, e não só com falsidades, hipocrisia, uma máscara moral para parecer alguma coisa que não somos. Porque Deus, ele sonda os nossos corações, sabe das nossas intenções, ele conhece a nossa índole, sabe dos nossos pensamentos, sabe das nossas atitudes, sabe do nosso caráter, mas mais que isso, ele sabe daquelas coisas que a gente faz escondido quando ninguém está perto, ninguém está olhando, ou seja, ele nos conhece de fato. Então que a gente possa meditar, sim, mas mais que isso, mas se pensar quais escolhas, e atitudes nós vamos querer escolher daqui para frente. Porque o verdadeiro avivamento, ele começa primeiro em nós, para depois ser um movimento, ser uma igreja, se arrastar pelas ruas, ou seja como for, mas primeiro ele começa dentro de mim e dentro de você. Então, em Apocalipse, capítulo 9, versículo a partir do 5, diz assim: Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Deixa eu só arrumar aqui. Só um momentinho. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja.
Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano ao homem por 5 meses. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era hebraico, Abaddon, e em grego Apolion. Aqui nesse momento, nessa passagem de Apocalipse, né, a visão que ela é feita, se a gente for ver naquela época, os recursos, né? Aqui quando diz de couraça, se a gente for ver, né? Quando diz couraça, né? A linguagem que é descrita, cavalos prontos para a guerra, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro. Depois quando diz tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como barulho de carros, de carros de muitos cavalos. Então, pensa, uma profecia dita há tanto tempo atrás. Uma visão recebida. E com essa visão a gente consegue ver hoje, até por imagens que muitas pessoas fizeram a ligação, que nós não podemos ter certeza, mas que fica realmente para que a gente possa avaliar, onde helicópteros de guerra têm essa semelhança com gafanhotos e tem uma semelhança no que poderia perfeitamente ser essa visão. E essa visão que a gente vê aqui, claro que daquela época, ela foi o máximo possível que ele conseguiu, né, descrever. Quando a gente vai olhar essa imagem do helicóptero, a gente consegue realmente ver que é muito, muito provável que seja isso. Os helicópteros de guerra hoje que estão, por exemplo, em Israel, em outros países, e até as outras guerras também, Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, enfim, onde já tinham equipamentos e que muitas vezes as visões elas estavam se tratando em relação a isso. E essa visão especificamente de semelhança com gafanhoto foi a forma como ele achou para descrever aquela visão que ele estava tendo, com os recursos que ele tinha e o conhecimento que ele tinha naquela época. Então veja bem, couraça de ferro, força de carros, de muitos cavalos, como se couraça de ferro e como se fosse um cavalo preparado, né, para batalha. Então, assim, é perfeitamente possível de ser realmente esses helicópteros. E eu digo mais, se não for o helicóptero, de repente, da imagem que a gente vê, mas é perfeitamente possível que possa ser um e que ainda possa estar por vir e que se assemelhe mais ainda a essa visão. A questão é, independente se é esse helicóptero que hoje a gente faz essa ligação nas imagens, ou seja, se já é uma visão de helicópteros que já estão agora na nossa atualidade, ou se ainda vai vir, ou se ainda vai acontecer, mas o mais importante é a mensagem que diz que coisas terríveis vão acontecer, tormentos, que pessoas vão querer realmente a morte, não vão ter, e de tantas visões, de tantas vezes que a humanidade ela é avisada sobre a justiça de Deus, ela é avisada sobre o amor do Pai, mas também sobre o que vai fazer com o seu livre-arbítrio. Você vai para Deus ou não vai? Como você vai levar a sua vida? Então isso é algo que é muito, muito forte, muito presente aqui.
na palavra de Deus, e em todas as passagens a gente tem esse sentimento, a gente é confrontado a isso. O que eu vou escolher? Eu escolho o mais fácil, o caminho mais fácil? Eu escolho ficar neutro? Eu escolho ficar perdido por aí? Ou eu escolho me esconder do Altíssimo? Ou eu escolho nos pés do Senhor? Ou eu escolho buscar a Ele? Ou eu escolho ficar ali sob a proteção de Deus? O que eu escolho? O que para mim agora é o que eu devo fazer? Para que lado mesmo, né? Que sim que eu vou, né? Para qual lado? Então, quando a gente muitas vezes vê Apocalipse, dá aquele temor, a gente tem que ter o temor, na verdade, da Bíblia, aquela coisa de você ler e ser realmente ficar assim, com um temor, não um medo, mas um temor, né, de ficar em alerta a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, não só em Apocalipse. Não só em Apocalipse, né? E muitas pessoas veem alguns trechos e pulam o Apocalipse, ou veem algumas partes da Bíblia, se apegam a algumas e outras não leem, dependem de alguém para ler por elas, ou alguma mensagem de internet. Não faça isso. Esse vídeo é para isso, é para que você tenha uma comunhão com Deus e tenha agora. Não tenha amanhã, não deixe para amanhã, faça isso já. Comece um relacionamento com Deus hoje. Ore hoje. Faça as coisas que você precisa fazer hoje. Mas não deixe para outro dia, para amanhã. Não deixe, porque a gente não sabe realmente as portas, né? Jesus pode estar realmente aqui chegando às portas para nós. E aí a gente vai fazer o que com isso? Com essas informações, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar com cara de paisagem e pensando, ai, nossa, é verdade? Ou, né, vai ficar assim, sondando, será? Ou a gente vai, de fato, tomar uma atitude, de fato ir para os pés do Senhor, de fato reconhecer a nossa vida, analisarmos, nos analisarmos e vermos o que precisa ser mudado, vermos que caminho que nós temos que seguir daqui para frente. E essa resposta, claro, que ela é sempre achada em Deus, verdadeiramente achada em Deus. Ela deve ser feita nesse sentido. É necessário que a gente busque mesmo a Deus. E quando você for meditar, não pular nenhuma parte da Bíblia, não pular as visões dos profetas, visões que eram recebidas há muito tempo atrás. E assim como essa passagem de Apocalipse, recebida a mensagem por João, que a gente possa também, né, ver de fato todas as profecias, para que a gente possa ver o que a gente está vivendo, porque a nossa geração tem vivido confirmações da Bíblia a todo momento. Basta você ver a profecia do Mar Morto que voltou a ter vida, ou agora do deserto que está alagado em águas, né? Rios se abrindo, fontes ali nascendo. E o que as pessoas precisam ouvir mais para ver a veracidade da Bíblia? Você vê, acontece essas coisas, se confirmam, né, as Santas Escrituras, e de todas essas passagens dos profetas, não há uma que entre em contradição. Até hoje, nenhum estudioso, por mais inteligente, empenhado, intelectual, que haja e que vá contra a Bíblia para poder mostrar que não é real, não teve um que achou uma contradição, algo que pudesse comprovar e falar, olha, não acreditem porque não é verdade, não houve. Então, não são metáforas, não são histórias somente contadas, assim como eu, que sou escritora, que crio histórias, não. São coisas, são visões, são coisas reais. E aí ou a gente acredita ou a gente não acredita, não dá para ficar no meio. Não dá para acreditar em metade não acreditar. Não dá para acreditar mais ou menos, não dá para acreditar. Ou então, eu acho gostoso ouvir, mas
às vezes fico na dúvida. Não, ou você acredita, ou você não acredita. Esse em cima do muro, essa coisa de ficar bem no meio, é muito perigosa. Porque quando vira as coisas todas, quando esse avivamento das pessoas que de fato estão voltadas a Deus começarem a surgir e começar a ter confronto de fato, ou até se cumprir realmente o momento do fim mesmo, de julgamento, o que vai ser da sua alma, por exemplo. Então, faça o que precisa ser feito, se volte a Deus, diga e declare mesmo, faça o que precisa ser feito e prove que ama a Deus, se relacionando com Ele, confiando nele, entregando a sua vida para Ele, para Jesus, para Deus, colocando Deus no controle de todas as coisas. Faça isso, prove, faça agora o que precisa ser feito, mas não deixe para depois, não deixe para outro dia, porque a gente não sabe se é tarde. Então, faça isso agora. Que Deus te abençoe profundamente, que você possa até compartilhar, inclusive, esse vídeo com outras pessoas, que o avivamento ele realmente acontece em nós primeiro, para depois acontecer em movimentos, em igrejas, em templos e locais ali feitos por mão de homens, mas primeiro ele acontece na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.